Olha só, boa noite a todas e a todos. Eu sou Afonso Beato, eu sou diretor de ensino da ABC Curso de Cinema. Eu vim aqui abrir essa masterclass do Marcos Ligoc, que é meu colega, meu amigo, trabalhamos já juntos, e, e eu considero um conteúdo muito importante, esse conteúdo da produção independente especificamente, mas eu quero falar só um minutinho sobre essas duas palavras, produção independente, e claro, no Brasil, né? E dizer que esse material faz parte do curso que o Marcos está dando, estruturando os projetos do audiovisual, que faz parte também de um programa maior, que é um programa profissionalizante de produção. Então, a primeira palavra é a produção. Eu estou em cinema, sei lá, 60 anos, e as pessoas custam entender, eu mesmo custei entender, porque você entra em cinema, no meu caso entrei pela fotografia, mas você entra com. Logo, claro que a maior parte dos brasileiros já nascem diretores e diretores de cinema. Então, não entendem isso que eu vou dizer, que tudo que você faz em cinema está sendo abraçado pela produção. As pessoas não pensam nisso, entende? Vão entender, evidente, um momento que não tem dinheiro ou que não pode, tem que filmar no dia sem chuva, sem sol, né? Então, nós estamos na escola agora investindo muito em nos comunicarmos com esse setor da sociedade, da comunidade do audiovisual, por essa importância. A segunda palavra que eu queria falar, comentar, é a palavra independente, porque isso é de suma importância no cinema brasileiro e a gente tem que entender que isso não caiu do céu por acaso, entende? Antes do cinema novo, o projeto de fazer filmes de produção do cinema brasileiro era importado, ele era colonial. Ele era assim, as pessoas queriam fazer grandes estúdios, como a Vera Cruz, com tentativas Atlântica e outros projetos espelhados, entende? No Cinecittà, italianos, nos estúdios de Hollywood, tudo isso. E as companhias, a forma de produzir não deu certo, não deram certo. Então, chegou um momento que apareceu uma pessoa chamada Nelson Pereira dos Santos, que eu acho que a gente tem que entender, entende a importância do Nelson nesse processo, não só como diretor, eu estou falando como diretor maravilhoso, as coisas que ele fez, o conteúdo, tudo, mas é que o Nelson ele teve a coragem, e daí vem a importância da modernidade dele, de quebrar o paradigma colonialista, entende, de um tipo de produção. E ele começou sem conhecer mais ninguém, claro que aí foi conhecendo Rui Guerra, veio conhecer Cacá Diegues, e as pessoas foram se juntando, mas com uma coisa meio que é o seguinte: produzir o que nós viemos na nossa cabeça e com os nossos meios. Papagaio em banco, venderam apartamentos, não sei o quê, mas criaram toda, inclusive agora, é uma benesse que nós temos no cinema brasileiro, que é o apoio do Estado, entende? É a construção de uma arquitetura institucional que nos permite ter um cinema totalmente livre, não é baseado em grandes. Eu não estou desmerecendo a importância da Netflix, da Amazon, das companhias americanas que já vêm produzindo no Brasil, porque nós temos um parque industrial maravilhoso, entende? E um corpo técnico maravilhoso. Mas a gente tem que pensar nisso, evidentemente o Marcos vai falar nisso, porque ele sabe muito bem a importância da palavra independente.
E isso não caiu do céu e não existe em todos os lugares do mundo. Não é isso? Uhum. Isso é uma coisa que foi não só desenvolvida no Brasil, foi desenvolvido em outros lugares também. O Brasil é líder nisso. A capacidade nossa de produzir é imensa. Mas é como eu disse, se vocês não me calarem, eu passo a noite aqui falando e o Marco não consegue falar nada. Então, eu vou agradecer a presença de todas e todos, vou me despedir, mas claro que amanhã eu vou ver a Masterclass com carinho. Então, boa noite e fiquem tranquilos e aproveitem do nosso professor. Boa noite a todos. Muito obrigado, Beato. Boa noite. Boa noite. Quero agradecer o convite do Beato para fazer essa masterclass. O Beato é uma grande referência no cinema brasileiro, um grande mestre dessa arte, uma pessoa que desbravou muito dessa atividade, não só no Brasil, em Los Angeles também. E, enfim, é uma grande referência que a gente olha, se inspira e busca sempre aprender, né? Então, estou aqui como aprendiz, Beato, muito obrigado. Obrigado, É uma Marco. honra. Eu também fico lisonjeado com a tua palavra. Boa noite a todos e a todas. Tchau, tchau. Com licença. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Quero agradecer a presença de vocês. A intenção dessa masterclass agora é a gente falar de produção de cinema no Brasil, essa atividade tão instigante, inspiradora, desafiante, né? A gente vive de oportunidades e de problemas, às vezes grandes oportunidades, às vezes problemas maiores ainda, e a gente vai sempre com a necessidade de descobrir os caminhos adequados para construir o que nos interessa, o que nos inspira, né? Essa atividade ela chama muito as pessoas que têm um propósito de realizar, e é uma atividade extremamente complexa, de uma responsabilidade gigantesca. Eu comecei a me aproximar desse universo no início dos anos 90. Realizei 7 longas-metragens nesse período. Trabalhei com TVs, plataformas, e eu me sinto na obrigação de compartilhar as coisas que eu fui observando, percebendo, para que as outras pessoas possam também avaliar essa informação e adequar aos seus projetos, suas produções e idealmente, né, desfrutarem dessas percepções para, enfim, se aproximar ainda mais dos seus objetivos, porque a gente sabe que o desafio é grande, tá? Então a ideia é a seguinte: eu vou abrir aqui uma apresentação, vou comentando, é um conteúdo. O Beato trouxe um pouco do início da produção cinematográfica. O meu propósito aqui, como vocês vão ver, eu resolvi resgatar um pouco do processo de estruturação da atividade no Brasil, sempre fazendo associação com esse propósito final, que é ter nossas obras exibidas, chegando ao público, né? Então, as minhas reflexões durante esse caminho vão ser apresentadas aqui. Eu tive essa oportunidade no início dos anos 90. A Embrafilme tinha sido extinta, o Brasil estava fazendo um filme por ano, foi quando eu decidi me envolver com o cinema. E aí veio, em 91, a Lei Rouanet, depois a Lei do Audiovisual,
depois a Ancine foi criada, enfim, todo esse processo foi sendo estruturado, a gente participando, e, pessoalmente, na minha forma de ver, eu identifiquei erros e acertos nesse processo. Essas são palavras que a gente não consegue falar de forma definitiva, né? Porque tudo tem vários lados, mas, na minha percepção, como produtor independente, em Brasília, sem nenhum contato com ninguém que fizesse cinema, não conhecia absolutamente ninguém, comecei uma jornada nesse processo. Algumas coisas nessa relação com a produção ajudaram bastante, outras atrapalharam bastante. Então, é uma reflexão que eu vou trazer nesse período, uma apresentação aí de aproximadamente 1 hora e 15, e a gente vai, depois disso, abrir para algumas perguntas. Vou deixar com vocês já de início o meu contato também, meu e-mail, meu WhatsApp. Se vocês não conseguirem perguntar o que vocês quiserem aqui, quiserem esclarecer alguma coisa, quiserem sugerir coisas para uma próxima masterclass, quiserem comentar, eu vou ter prazer em conversar com vocês, em trocar, porque, enfim, isso me enriquece também nesse processo. E é uma honra ver. Eu acredito muito na produção audiovisual, tá? É difícil a gente entender por que a gente faz cinema às vezes, por conta do tamanho dos desafios, mas esse propósito, essa alegria de ver diferentes olhares podendo se expressar, podendo mostrar um pouco mais do Brasil, podendo conectar pessoas, conectar ideias, é realmente apaixonante. Então, vou começar. Vocês conseguem ver minha PowerPoint aqui? Sim. Tá bom. Dá para ver, sim. Beleza. Sim. Bom, gente, meus contatos estão aqui. Se quiserem anotar, já de cara, fiquem à vontade. Nós vamos ter acesso a esse conteúdo da apresentação? Possivelmente, sim. É a Cláudia que está perguntando? Sim. Eu estou vendo. Possivelmente, sim, Cláudia. Eu tenho que checar com a... Vão ter, com certeza, no YouTube, tá? E aí eu preciso checar com a Fernanda se é possível enviar para vocês. Se for simples isso daí, com certeza vocês vão ter acesso. Beleza, obrigada. Bom, por que eu escolhi o tema, caminhos para chegar às principais plataformas de exibição? Esse é o tema que eu tenho me envolvido desde o início, desde esse início dos anos 90. Das minhas primeiras lembranças são os colegas, as pessoas dizendo: não, é impossível lançar um filme brasileiro independente nas salas de cinema. E aí isso me instigou muito, e eu comecei a procurar caminhos, soluções. Eu queria trabalhar com isso, viver dessa atividade, e fui atrás de resolver este grande problema. Como produzir algo que seja exibido, que seja realizado, que esteja conectado com o mercado audiovisual brasileiro. Não só o brasileiro, né? Minha busca também teve muito ligada ao mercado, e é até hoje, né? Porque essa é uma busca constante. Eu acho muito importante que a gente rompa as barreiras nacionais, chegue de uma forma mais ampla ao mercado internacional. Então, essas são reflexões que estão em constante transformação. Essas são algumas das obras que eu realizei. Pureza com Dira Paz está hoje na Globoplay.
teve um lançamento grande no Brasil, nas salas de cinema, foi exibido 2 vezes no Tela Quente, chegando a mais de 50 milhões de pessoas, enfim, festivais nacionais e internacionais, mais de 30 prêmios, Rock Brasília, um filme do Vladimir, dirigido pelo Vladimir Carvalho, ele está hoje na HBO Max, já passou pela Netflix, teve um ótimo lançamento em sala de cinema também. O último Cine Drive-In, dirigido pelo Iberê Carvalho, também teve na Netflix, foi lançado em mais de 190 países pela plataforma, teve um bom lançamento em sala de cinema. Uma Loucura de Mulher, filme dirigido por mim, uma comédia romântica, está hoje na Netflix, já pela 2ª vez. É um filme que também circulou bastante, foi vendido para a China, para a Polônia, outros países, várias empresas aéreas, teve um bom lançamento nacional também. E o Candango, que é um filme que eu trago como exemplo aqui, porque ele conta a história, é um documentário do Lino Meirelles, conta a história do Festival de Brasília, que é o mais tradicional festival de cinema do país, mais antigo, ainda em funcionamento. Então, aqui alguns exemplos. Eu gostaria de chamar a atenção que cada um desses filmes teve um diretor diferente, tá? Então, isso fez parte da minha prática, do meu estudo, vamos dizer assim. Porque quando você compõe um filme, ele é uma história, um diretor e uma equipe, né? E uma proposta narrativa. E isso, dependendo da forma como isso é estruturado, isso encontra resistência ou encontra facilidades na hora que você vai buscar recurso, na hora que você vai buscar os talentos para trabalhar com você. E isso é o nosso objeto de trabalho. Marcos, Oi. licença, Candango está disponível aonde? O Candango não está disponível. Na verdade, eu preciso checar, tá? Eu sei que ele está disponível em plataformas digitais, provavelmente TVOD. Eu preciso checar, eu não fiz essa última conferência, eu mando para vocês depois. Tá? Eu não estou com essa informação atualizada. Ok, obrigado. Em relação à estrutura, é o que eu falei, a gente vai fazer essa abordagem histórica, vamos falar um pouco do movimento da grande força da diversidade, né, que é uma necessidade nossa e que nós buscamos e que se ampliou muito nesse processo no Brasil, e ela traz armadilhas também, então quero falar um pouco sobre isso. Qual é o papel do realizador no desenvolvimento do audiovisual brasileiro? Essa é uma reflexão que eu acho que é importante. A gente não pode falar em técnica específica sem entender o papel do produtor e do realizador no mercado como um todo, na estrutura, no desenvolvimento de longo prazo. Cada um de nós tem uma responsabilidade muito grande ao realizar cada um dos projetos que a gente realiza. E os fundamentos, as estratégias que são capazes de romper as principais barreiras e acessar esse universo todo. Quero falar de mito e realidade aqui, né? Às vezes a gente pensa, e eu sinto, às vezes, forte na produção independente, que é o seguinte: o meu filme ele não teve muito público porque eu não tive dinheiro para divulgar, porque a Globo Filmes não quis fazer parceria comigo, não exibiu, não promoveu, então ele não teve público. O que eu tenho observado, essa foi uma hipótese que eu tive no início, de achar que a divulgação era capaz de conectar o público nas obras, mas a minha percepção foi ficando absolutamente claro, assim, com vários exemplos, de que é mais complexa essa equação. Não basta você ter um filme que você desenvolveu
de forma absolutamente independente no teu pensamento e promover que ele vai ser exibido. Se a Netflix expor e promover, se o teu filme ele não se conectar com o público, as pessoas não vão ver, não basta a promoção. Então, a realidade que eu percebo é o sucesso de público depende do entusiasmo e do consequente boca a boca que é gerado por uma mistura que tem entre a familiaridade com o tema, a estrutura do roteiro, o gênero da obra, o acabamento dela, os valores de produção, que aí inclui elenco, trilha sonora, talentos que estão presentes, né? Esse é um conceito, para começar, que é o seguinte: a produção, o que a gente faz, só existe porque existe um mercado exibidor que precisa desse conteúdo para garantir a frequência do público nas suas janelas. O público consome as obras que a gente produz nesses canais, seja sala de cinema, seja TV aberta, TV fechada, seja as plataformas de streaming. É lá que o público vai frequentar. A maior parte dessas plataformas, a grande maioria, são empresas privadas que precisam que esse usuário esteja lá frequentando para ele, como empresa, se manter. Se é o cinema, é por meio da compra de ingressos. Se é a TV aberta, é por conta da venda de publicidade. Essa TV só vai conseguir vender publicidade se tiver um público que ela consiga comprovar que está frequentando. Enfim, a TV fechada por assinaturas, são vários modelos, mas todos a partir do consumo do público. Se o canal de exibição se der ao luxo de levar para dentro, de contratar, de adquirir produtos que não satisfaçam seus usuários, a consequência é essa: esses usuários vão se afastar desse canal, ele vai perder receita e vai falir, vai deixar de existir. Tá? Então, essa é uma condição incontornável do nosso mercado. Absolutamente incontornável. E se a gente pensa num contexto de médio e longo prazo, a gente tem que levar isso em consideração para conseguir realizar os nossos projetos de forma que eles alcancem maior visibilidade. Então, a exibição garante a relevância da obra e justifica o investimento nela. Se tem público assistindo, essa obra é valiosa, essa obra vale o investimento. O impacto social, a possibilidade de transformação de cada obra, ela depende desse conceito, da exibição. Quanto maior é o contato com o público, maior é a possibilidade de discussão sobre aquele tema, seja ele puro entretenimento, seja ele um tema histórico, seja ele uma questão de relevância que tem a ver com momentos ou políticos, ou sociais, ou climáticos, enfim, que a gente esteja vivendo. Essas discussões que o audiovisual tem um poder gigantesco de mobilizar, só se efetiva se as pessoas assistirem. Não basta uma intenção de tratar um tema. Então, é responsabilidade nossa a gente buscar essa construção. O mercado de exibição, como eu comentei, é majoritariamente privado. Para a gente conseguir que os filmes sejam exibidos, a gente precisa aprender
essas regras do mercado e conciliar o que são as nossas motivações, os nossos propósitos, com os elementos que costumam valorizar as obras, né? Que fazem com que essas janelas achem que o seu filme vai agradar o público deles. Aqui uma provocação. Vocês estão vendo 10 diretores brasileiros, espanhóis, americanos, mexicanos, canadenses. 10 diretores. Diretores que estão mais ligados à indústria de Hollywood, com grandiosos filmes de centenas de milhões de dólares, diretores de filmes mais independentes. Aqui a gente tem o Ryan Coogler, por exemplo, que começou com um filme pequeno chamado Fruit Valley Station, que ganhou o Festival de Sundance. 2 ou 3 filmes depois, ele estava fazendo Pantera Negra, que foi um filme da Marvel de gigantesco sucesso e que carregou um propósito, o olhar dele. O Denis Villeneuve tem feito... O último lançamento dele foi o Duna. Para quem viu, Sofia Coppola, Spike Lee, em filmes bastante políticos. Christopher Nolan, desde Batman e diversos outros filmes que têm um olhar muito pessoal dele para o mundo. Ana Mui Laerte, Vladimir Carvalho, Pedro Almodóvar, Alfonso Cuarón. Vai tanto a filmes da grande indústria quanto um Roma, por exemplo, um filme muito pessoal, Coppola. O que eu identifico nesses diretores todos, a maior parte deles, vocês certamente já ouviram falar, já assistiram vários filmes, são diretores que alcançaram sucesso nas suas atividades, que foram percebidos, que sua obra foi percebida. A maior parte, na totalidade deles, são diretores autorais. Independente se ele está em Hollywood ou se ele está lançando de forma menor as suas obras, ou produzindo com menor orçamento. São todos eles autorais. Eles levam sua visão pessoal para essas obras. E uma outra questão que me chama muito a atenção, eu quero compartilhar com vocês e provocar vocês nisso, é o seguinte: todos eles escrevem, dirigem e produzem. Todos eles conhecem profundamente roteiro, direção e produção. Todos eles são capazes, na hora de construir uma história, de entender quais são as demandas, as necessidades, qual é o olhar que as janelas de exibição têm para poder adequar suas obras a esse processo. É sempre, quando eu falo em adequar, é muito importante a gente entender que essa adequação ela é um diálogo. E como a produção cinematográfica envolve muito dinheiro, dinheiro de terceiros, envolve talentos que estão lutando pelas suas carreiras, tem muita gente envolvida nesse processo, o produtor ele precisa necessariamente ser alguém de visão forte e um grande negociador. É importante que eles tenham uma visão forte, porque ele precisa entender
o seu propósito a realizar aquele filme e como preservar o propósito dele nas negociações que vão se seguir. Mas ele precisa se expor a essas negociações para poder... Ele precisa que o filme dele, além de ser muito valioso para ele, seja muito valioso para os talentos que vão estar com ele, seja muito valioso para os recursos que ele vai atrair, financeiros, seja muito valioso para os distribuidores e exibidores. Bom, e agora vamos, então, a esse contexto nosso. A Embrafilme, que foi falada aqui, a gente falou, existiu de 70 a 83, foram cerca de 300 filmes produzidos. Em 76, produziu Dona Flor e Seus Dois Maridos, que fez 12 milhões de espectadores. Uma das maiores bilheterias de filme nacional no Brasil. Permaneceu recorde por muitos anos. Ela foi extinta em 90. Falei para vocês que eu comecei no início dos anos 90, né? Então, exatamente nesse período eu estava chegando. Não havia recurso. Em 91 chegou a Lei Rouanet, em 93 a Lei do Audiovisual. O que é a Lei do Audiovisual? Essas leis de incentivo. O governo autoriza que uma empresa coloque até 4% do imposto de renda devido e ele pode descontar do imposto de renda esse valor. Tá? Então, um projeto precisa ser aprovado, antes era pelo Ministério, depois passou a ser pela Ancine. Esse projeto aprovado, onde foi percebido que ele era consistente, o orçamento coerente, tudo mais, pode receber esse dinheiro. Então, a empresa aporta e depois a obrigação do realizador é prestar contas detalhadamente. Em 95, começa o período que a gente chama de retomada. Então, chegaram primeiro as leis de incentivo, aconteceu, Carlota Joaquina marcou, em 95, esse processo, um filme da Carla Camorati, que fez 1.286.000 espectadores. O processo dela foi interessante, poucas cópias, ela saía com o braço embaixo, com o filme embaixo do braço, passando de cidade em cidade, exibidor em exibidor, um fenômeno naquele momento que se reproduziu raríssimas vezes, se é que algum se reproduziu exatamente nesse mesmo modelo. Mas ele não é um modelo simples de se reproduzir, e vocês vão ver que a evolução foi tornando isso mais complicado. Vocês devem lembrar do Quatrilho, que foi também de 95, foi indicado ao Oscar. Também ultrapassou 1 milhão de espectadores. Então, o mercado volta a acontecer, volta a atrair público, porque se colocou financiamento ali, possibilidade de buscar recursos. Então, as pessoas que tinham acesso iam lá, buscavam, realizavam, o resultado começou a vir. Nesse mesmo movimento, chegou um realizador, o Guilherme Fontes, ator, captou um volume grande de recursos e não entregou o filme no momento em que precisaria. Suspeita de mau uso, a imprensa veio para cima, e esse fato deu uma derrubada nesse movimento crescente que estava acontecendo. Muitas empresas, eu lembro disso claramente, que estavam interessadas em financiar, em patrocinar filmes, recuaram e passaram a evitar o desgaste de ganhar qualquer exposição, de ter o seu nome envolvido em algum escândalo, né? Então, você vê, um realizador, num processo de produção, ele teve um impacto gigantesco, negativo, no desenvolvimento da produção brasileira. Nesse mesmo ano foi lançado um livro, o Bill Gates lançou um livro chamado A Estrada do Futuro,
que falava sobre interatividade, novas mídias, TV digital, coisas que ainda estavam no campo das ideias, que a gente foi conhecer depois e que, enfim, já começou a plantar essa situação que a gente começou a lidar, que a gente vai ver nos próximos passos. Mas 11 anos depois da Estrada do Futuro, um livro muito marcante foi A Cauda Longa, do Chris Anderson, que já no universo digitalizado começa a dizer e mostrar que a receita se daria por meio também de obras, do volume de obras de menor faturamento, mas dando essa possibilidade para as pessoas buscarem a diversidade. Então, a tendência é que essa receita aí fosse tão grande quanto a receita, ou tão relevante quanto a receita dos blockbusters. Então, iniciou-se aí um outro pensamento nessa relação. Recentemente, os estudos estão mostrando que, apesar de uma diversidade maior, que o mercado ainda depende imensamente dos grandes filmes. E os grandes filmes seguem muito fortes e poderosos na nossa atividade. O Central do Brasil aconteceu em 98, venceu o Globo de Ouro, teve indicação para o Oscar, a Fernanda Montenegro teve lá, aumentou o orgulho do brasileiro, foi um filme que fez muito sucesso dentro e fora do Brasil, muito premiado, marcou. A gente começou a fervilhar e acreditar nessa realização, né? Central do Brasil gerou um processo bem interessante, que é o seguinte: ele viabilizou a realização do Cidade de Deus. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Mas o Cidade de Deus foi possível por conta de uma negociação do Walter Salles com a Miramax. Então... não, eu vou ficar vendo o ego dos outros. Vou jantar porque às 8 eu entro em atendimento. Beijo. Então, a gente está aqui a questão do Central do Brasil. O que aconteceu foi o Walter Salles estava fazendo negociou com a Miramax, que queria negociar o passe dele por mais outros 3 filmes. E o Walter disse o seguinte: olha, eu aceito desde que esse financiamento seja para outros 2 diretores brasileiros. E esse processo deu início à negociação que gerou Cidade de Deus. Tá? Então, de novo, você tem um realizador que um posicionamento dele impactou, de certa forma, a história do cinema brasileiro, porque a gente vai ver que o Cidade de Deus foi uma obra extremamente marcante. Em 98, chegou a Globo Filmes, foi criada a Globo Filmes, que teve um movimento que é importante a gente olhar e observar. É o seguinte: eles chegaram no mercado, começaram a promover o formato da coprodução. Era basicamente a Globo Filmes entrava com mídia, tinha uma participação das obras. Aos poucos, eles foram entendendo o filme que funcionava, o filme que não funcionava, foram agregando a experiência dos seus talentos internos nas obras, ajustando, e chegaram a um momento onde eles estavam em praticamente todos os filmes que superavam 1 milhão de espectadores. Eles tinham vários filmes entre os mais vistos, os mais populares, por conta disso. E aí criou-se uma sensação de que
O filme, só por ser exibido na Globo Filmes, porque a Globo é muito poderosa, ele teria sucesso. Só que o que aconteceu na sequência? O antigo presidente da Globo Filmes, que tinha desenvolvido esse processo, foi demitido e logo se iniciou um processo com uma intenção muito interessante, que é a gente vai usar a nossa força para fortalecer filmes menores. Vamos fazer com que filmes mais independentes, com um olhar diferente do blockbuster, ganhem mais força e visibilidade. O que a gente observou ao longo dos anos é que a força da Rede Globo e a visibilidade não foram capazes de levar público para a maior parte dessas obras que passaram a ser parceiras deles. Então, passou a não fazer de Globo Filmes, que tinha essa grande fama, passou a não fazer diferença no resultado da obra, em bilheteria, em visibilidade. Nesse momento, estavam surgindo e estavam estabelecidos os editais para financiar, que trabalhavam com lei do audiovisual, exemplos como Petrobras e Eletrobras. A concorrência vinha aumentando, esses eram editais muito concorridos, financiaram muitos filmes por um período no Brasil. Em 99 surge a Brave, na verdade antes era a BPI TV, que é uma associação de produtoras independentes que estruturou ali uma gestão profissional, executivo contratado, com foco na exportação de conteúdo, e eles tiveram um papel muito importante na estruturação. Oi? Oi, é Márcia. Oi, Márcia. Queria te fazer uma pergunta aí. Você Passa. estava pontuando aí alguns filmes que fizeram diferença dentro desse movimento do cinema brasileiro, né? Sim. E eu senti falta do Carlota Joaquina, de Carla Camurati, que é um processo completamente diferente, digamos assim, até um pouco à margem do processo mesmo de execução de um filme, mas que acho que levou uma discussão sobre justamente a produção e a importância da divulgação do filme. Não era só realizar, é fazer com que ele chegasse nas salas de cinema, né? É isso, Márcia. Ele foi citado ali em 95. Ele marcou a retomada, o filme da Carla Camurati. Um filme de orçamento mais baixo. Ela fez uma distribuição pessoal ali, indo de sala em sala, e conseguiu um resultado gigantesco, que depois, enfim, foi muito marcante, muito inspirador, mas depois a gente teve dificuldade de conseguir reproduzir esse modelo em outras obras. A gente não viu isso acontecendo da mesma maneira, né? Desculpa, eu me ausentei um pouquinho, deve ter sido nesse momento aí, me perdoe. Então. Sem problema nenhum, Márcia. Aqui começa um movimento. A gente já tinha as associações, tanto locais quanto nacionais, no Rio, em São Paulo também, ali no eixo de produção, principal eixo de produção brasileiro. E a BPI TV chega com um formato mais estruturado, profissionalizado, que teve impacto na construção das políticas. Tá? Você vê, nessa época, surgiu o Napster, que veio e criou uma confusão danada com a digitalização, essa coisa da pirataria de músicas.
deu uma banda gigantesca, uma desestabilizada no universo da música e plantou o que viria a acontecer depois também no cinema, né? E no audiovisual. Essa discussão, a pirataria, ela, de alguma forma, prejudica a realização, mas que ela seria boa de alguma forma porque ela democratiza o conteúdo. Essa é uma discussão que se tem até hoje, mas que, na prática, você não tem nenhuma estrutura produtiva com uma produção consistente ou que depende da receita gerada pela produção que defenda, né, a pirataria, né? Os direitos autorais são fundamentais para quem cria, para valorizar esse processo de criação, para permitir, para dar dignidade para os realizadores, né? Então, e a gente teve, né? O mercado tem isso, ele nos surpreende. A gente está caminhando numa direção e, de repente, algo desestabiliza o que está feito. A gente teve, na sequência, uma crise na publicidade. Quando se digitalizou, o poder foi saindo das grandes plataformas logo de cara, foram surgindo a possibilidade de divulgar com eventos, com outro tipo de mídia. A publicidade teve que se reinventar nesse processo. Em 2001, a Ancine foi criada. E aí ela veio institucionalizando essa atividade e trabalhou com 11 metas específicas, desde promover a cultura nacional, promover a integração programática, financeira, econômica das atividades governamentais, né? Integrar os ministérios para que fomentassem o cinema, aumentar a competitividade da indústria, a autossustentabilidade, articular os elos, estimular a diversificação, estimular a universalização do acesso, garantir participação diversificada, garantir a participação das obras cinematográficas nacionais em todos os segmentos do mercado, estimular a capacitação dos recursos humanos e zelar pelo respeito ao direito autoral. A gente viu isso sendo experimentado, tentado. Algumas ações dessas tiveram grandes avanços, foram bem-sucedidas, outras nem tanto. Cidade de Deus, foi comentado lá atrás, em 2002, ele aconteceu, foi assistido por mais de 3,2 milhões de espectadores. Foi um grande evento nessa jornada de realização no Brasil, porque ele teve esse contexto único de ter uma repercussão internacional gigantesca, chegou a concorrer a 4 Oscars, não como produção estrangeira, mas dentro da indústria. E aí ele traz algumas reflexões. Primeiro, o seguinte: vocês devem lembrar como Cidade de Deus foi criticado por maquiar, né, estetizar a miséria. Bateram muito, isso criou uma polêmica enorme, e foi o filme que mais ganhou repercussão, e a gente, na perspectiva da crítica, detonando essa possibilidade narrativa, né? De construir uma narrativa pensada, cuidada do ponto de vista, numa linguagem estética talvez não tão naturalista, com recursos de maximização do impacto emocional em alguns contextos. E foi esse filme que teve esse desempenho
gigantesco. Fernando Meirelles ganhou status global, dirigiu outros filmes, não só do Brasil, mas da indústria americana, da indústria internacional, fez alguns erros, alguns acertos, ganhou um prestígio fortíssimo. Uma coisa que eu vivi nesse período foi o seguinte: eu estava buscando conexão ou possibilidades no mercado internacional. O que eu vi? As pessoas... Teve uma produtora no Brasil, de São Paulo, uma grande produtora de São Paulo, que nesse mesmo processo resolveu contratar uma ex-executiva da Miramax, que trabalhou para eles aqui na tentativa de gerar conteúdo para ir para o mercado internacional. Nesse processo, ele teve a possibilidade de conversar com um dos produtores, dos irmãos Weinstein, né? O Harvey e o outro, não me lembro o nome, que foram os criadores da Miramax, depois tiveram aquele escândalo que a gente ouviu falar, mas eles, na época, estavam extremamente fortes, vieram ao Brasil, e o que esse produtor me relatou foi o seguinte: no jantar, ele falou: o Brasil tem 3 diretores, nenhum deles me interessa, o que mais você tem para me oferecer? Então, o que é importante? A gente trabalhar para que os nossos talentos sejam reconhecidos é um elemento fundamental. A força do talento nessa indústria é uma coisa gigantesca. A gente precisa desse elemento. A gente precisa, em conjunto, fortalecer. A minha experiência seguinte foi eu em Los Angeles, tive acesso a uma obra, estava em contato com uma produtora do Forest Whitaker. Vocês sabem esse ator negro americano. O Forest tinha um projeto de um livro chamado Things Fall Apart, do Chinua Achebe, um autor nigeriano. Esse livro era de língua inglesa, estava na lista dos mais lidos dos livros de língua inglesa nos Estados Unidos, um valor de produção muito forte. O Forrest estava comprometido de ser o protagonista, botaram na minha mão: Marcos, a gente quer fazer com o Brasil. A nossa única exigência é que seja um diretor de renome internacional. Na época, a gente tinha Fernando Meirelles, Walter Salles e, de uma forma já com pouquíssima atração, o Andrucha, que tinha feito um filme espanhol de um poeta espanhol, se não me engano, não estou lembrado o nome. Mas era um cara que estava buscando transitar lá. Eu tive com o Fernando leu, e por questões artísticas e a sensação de estar muito distante do universo desse povo nigeriano, no momento que os ingleses chegaram, ele não se sentiu confortável o suficiente para assumir uma produção e falou: Marcos, eu não vou fazer, mas eu vou indicar para o Walter Salles. O Walter Salles estava terminando de chegar daquela produção americana gigantesca que ele fez, do On the Road, e tinha prometido para os filhos que passaria um tempo grande próximo, sem se afastar. Então, ele agradeceu e recusou o projeto.
a gente ficou já aí estrangulado. Eu ainda tentei o Andrucha e, pelo Andrucha, a negociação não avançou lá. Então, para vocês verem como a figura do diretor e a imagem do diretor, ela é relevante, ela tem força, antes mesmo da obra estar pronta, na hora de você articular os processos que vão nos permitir ter acesso às janelas. Bom, a gente teve, em 2003, foi lançado primeira formação executiva em cinema e televisão no Rio, que eu tive a oportunidade de fazer, mudar para lá e fazer. Meu comentário é o seguinte: depois de fazer esse curso, eu combinei com a FGV e estruturamos o lançamento dele 3 vezes em Brasília. Em nenhuma das 3 situações a turma fechou. Não houve interesse suficiente pelo curso, por essa formação, para que o curso fosse aberto. O artigo 39 dessa medida provisória 2228, que criou a Ancine, ele passou a ser usado também como financiamento. A HBO começa a fazer coproduções usando esse recurso, que é uma lei de incentivo também. E aí a conspiração fez Mandrake primeiro, O2 Filmes fez Filhos do Carnaval, e a gente fez, em Brasília, tivemos o terceiro contrato assinado com a HBO para a produção de produtos para televisão nesse formato, com esse tipo de financiamento, que foi o Maurício de Souza, uma biografia do Maurício de Souza, e um especial chamado Cidades Inventadas. Renato Barbieri foi o diretor de ambos. Até aqui tudo era fundo perdido. Era um recurso que a gente só precisava prestar contas. Sempre rigoroso, sempre detalhado, mas era só isso. Aí começou no Brasil os movimentos de recurso retornável. Recurso que era aportado na produção, que além da prestação de contas, precisava voltar ao investidor. BNDES começou nessa dinâmica, nos editais dele, a cobrar plano de negócio, e aí, naturalmente, a comunidade produtiva, também pouco habituada com esse processo, se sentiu ameaçada, com dificuldades, e começou a resistir a esse processo, que depois se estabeleceu no mecanismo do fundo setorial, do audiovisual. 2005, 2007, as escolas de cinema começaram a se multiplicar, mais gente começou a se preparar, cada vez mais a gente foi tendo um volume de produção. A nossa produção, que era lá em 91, chegou a 180 filmes sendo produzidos por ano, novas linhas do fundo setorial sendo lançadas. E aí chegou a Lei 12.485, que trouxe um recurso das empresas de telefonia, que passaram a desfrutar do mercado de exibição, e trouxe esse recurso para o fundo setorial, e que passou a ser aportado de forma direta, não por intermédio de empresas. O próprio governo selecionava, editalizava e aportava nos projetos. O volume de produção, de recursos para a produção aumentou bastante. Ele vem sendo aperfeiçoado, porque ora você tem recurso, ora esse recurso é contido, ora você não consegue usar. É uma dinâmica que vem sendo dominada aos poucos,
pelo Brasil, mas aconteceu aqui um processo histórico, depois de muita luta, de muito trabalho, a gente conseguiu que fosse aprovada uma lei onde 30% dos recursos fossem direcionados para produções do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E aí a gente começou a fortalecer esse processo da diversidade de olhar. A minha crença pessoal é que é extremamente poderoso e importante para o cinema brasileiro que a gente esteja integrado esses olhares todos estejam para o brasileiro, entendendo o que é o seu país, articulando os seus recursos. Isso muda tudo, mas na prática o que a gente vê é uma dificuldade grande que essas produções acessem os meios de exibição. Então, essa é uma conquista que precisa ser adquirida, precisa ser conquistada não só pela reivindicação política. Ela precisa ser conquistada pelo entendimento da natureza dos canais de exibição, que são empresas privadas, e o estabelecimento de um diálogo nesse processo de produção. No meu ver, um dos pontos mais críticos de toda essa dinâmica que foi se estabelecendo é a seleção de projetos. Porque você tem, quando aconteceu os patrocínios, por exemplo, os projetos eram selecionados pelas empresas. Pessoas que não conhecem de cinema, não sabem e não trabalham pela dinâmica da atividade. E nem especificamente, enfim, pelo desenvolvimento dela. Eles costumam ter escolhas simplificadas, procurando atender a marca que está patrocinando. O fundo setorial e os fundos regionais têm um processo de seleção onde, a cada edital, você reúne um conjunto de pessoas, de colaboradores, gente do mercado que é selecionada, que chegam para selecionar projetos. As linhas específicas que são identificadas ou estrategicamente definidas pelo comitê gestor. Bom, o mercado está precisando que esse tipo de filme seja mais produzido, para a gente equilibrar. Enfim, qualquer definição estratégica que venha a acontecer nesse meio tempo, o que acontece é que na hora que você monta a comissão, na hora que você monta... Gente, tem alguém com o microfone ligado, se puder. Na hora que você monta a comissão de seleção, você tem uma diversidade de pensamentos que não tem uma orientação específica, muito formal, né, do perfil daquela linha. Então, ele acaba prestando um serviço para o cinema que ele acredita individualmente, lutando para determinado tipo de filme que ele acredita. E, por conta dos tempos do cinema, a gente não conseguiu estabelecer nenhum tipo de acompanhamento e mapeamento dos resultados lá na frente desse tipo de seleção. Então, você tem sempre um movimento construindo um pensamento no financiamento que já na base, na hora de escolher os projetos, isso já vem pouco estruturado. O que estabelece, escala o nosso desafio, né? Porque as escolhas acabam tendo outros universos, às vezes da busca dos produtos locais, às vezes de um olhar político específico,
às vezes, de um propósito que vai depender da defesa daquele membro da comissão de seleção. E as plataformas, que são grandes financiadores, chegaram principalmente com a digitalização na pandemia, elas acabam provocando uma distorção na seleção dos projetos, que é o seguinte: elas precisam ter segurança financeira nesse processo de produção. Então, o que você observa é a diversidade criativa brasileira, muitas vezes consegue até chegar com uma boa ideia, eles acolhem para um desenvolvimento conjunto, e a tendência é que eles, na hora de produzir, direcionem aquela produção para meia dúzia de grandes empresas brasileiras, grandes produtoras. Então, o pequeno realizador, ele colabora criativamente, na hora de desfrutar financeiramente da sua produtora, né, desfrutar daquele mérito específico de realização, ele não consegue, porque ele não tem musculatura, ele não tem o tamanho, a estrutura de equipamentos, os processos estabelecidos que vão permitir ele se integrar com aquilo. Então, ele enfrenta uma outra negociação e, normalmente, ele está numa situação de desvantagem nesse processo. Como é que a gente lida com isso, né? As plataformas de streaming têm basicamente 3 linhas de compra, interação com esse conteúdo. Então, é possível fazer pré-venda para elas, ou seja, você tem um projeto que elas podem se interessar, que elas comprometem com a compra. Então, ela fala, eu pago X por esse produto, mas eu só vou pagar quando você me entregar e ele tiver exatamente essas características que você está me dizendo. Então, é um caminho que existe, talvez um potencial de receita expressiva, mas você precisa de outros recursos para poder realizar nessa modalidade. E você, se consegue vender assim, você consegue preservar uma independência, você se mantém dono daquele produto. Quem costuma fazer as melhores negociações em pré-venda são as distribuidoras, que estão constantemente em contato com eles, oferecendo conteúdo e conseguem entender melhor essa dinâmica, né? E como é que eles têm, o que interessa a eles. A venda, ou seja, quando você tem um produto pronto e se oferece para a plataforma, eles compram o filme que eles gostam. O recurso que existe para a venda normalmente é menor. A compra nesse estágio, muitas vezes, é menor, o valor é mais baixo do que numa pré-venda, por exemplo. Mas, ainda assim, nos últimos anos, você teve uma valorização desse ticket aqui. E o original da plataforma, que é esse modelo que eu comentei. Um projeto que é apresentado, que as plataformas gostaram, e que você vai para dentro da plataforma para uma criação coletiva ali conjunta. Quais são os pontos críticos para o desenvolvimento? Que a gente, ano após ano, vem tendo dificuldade, vem conseguindo estabelecer alguns e perdendo oportunidade com outros. Objetivos comuns. A gente, infelizmente, tem muita dificuldade entre os produtores de pensar nos objetivos comuns. Tem todo mundo muita consciência do filme que quer realizar. E há uma luta acirrada por isso. Mas você não sabe o que você quer construir no ambiente, se não há essa afinação, começa a acontecer um cabo de guerra, um puxa-estica, que resulta em desperdício de recursos
e a gente vai perdendo oportunidades preciosas. Regularidade nas regras. Isso representa segurança jurídica. Isso representa uma vinda mais entusiasmada de investimento privado também no negócio. Mas a gente, por conta da forma como a gente pressiona politicamente, da forma como os governos reagem a essas pressões, as regras são extremamente variáveis. Os recursos que deveriam ter a constância anual passa 2, 3 anos sem ser aportado, e isso vira um contexto muito ruim e muito prejudicial para a produção. Você não consegue desenvolver os talentos, você não consegue desenvolver a saúde financeira das empresas nesses modelos. Os talentos artísticos, eles giram a indústria. Lembra do exemplo do Cidade de Deus, lembra do exemplo do filme do Forrest, que eu comentei aqui. Sabe o que a gente faz politicamente, na maioria dos casos? A gente, às vezes, nas regiões de fora do eixo, ou mesmo no eixo, a nossa tendência, como o recurso é escasso, é super proteger esse recurso e impedir que talentos externos desfrutem dele. Só que o que acontece aí é que o teu projeto deixa de acessar o que te interessa, que são os canais de exibição que acessam o grande público. Porque aquele canal valoriza aquele talento porque ele já deu resultado para ele. Então, isso dá segurança. Como ele tem um compromisso financeiro, ele é uma empresa privada que precisa se preservar, ele vai lutar por isso. E se você se nega a ter esses talentos nos projetos, você passa a ter dificuldade de acessar um grupo completamente novo, desconhecido, por melhor que seja o teu projeto. Quando a gente vai desenvolver, né, quando eu falo no curso Estruturando uma Produção Audiovisual, que é o que a gente tem na ABC, o método é esse, é pensar o desenvolvimento de projeto por meio de valor percebido. Não é valor. Valor, a gente sabe que o teu projeto tem um valor imenso. Agora, você precisa fazer com que ele seja percebido pelas pessoas com as quais você precisa se relacionar. Cláudia, eu vou pedir só para eu concluir, e quem está levantando a mão aí, só para eu concluir o pensamento, aí eu vou abrir para perguntas, tá? Então, esse é um processo que eu trago para reflexão também. Toda a colocação dos meus projetos que eu consegui foi por me abrir para esse diálogo e estar disposto a trazer esses talentos, fazerem ele circular. A formação de um talento é uma coisa cara, longa, e que a gente tem pouca previsibilidade, você não sabe muito por que ele acontece nem como. Os grandes centros produtores vivem de atração desses talentos do mundo inteiro para gerar valor ali. Se a gente olhar e se abrir para isso, a gente vai fomentar mais a coprodução, por exemplo, que é um aspecto que toda a nossa estrutura sempre teve dificuldade, ou as regras que a gente definiu, que a Ancine vem definindo, elas acabam inibindo as coproduções. Quando você fala numa coisa simples como pontuação da empresa, por exemplo. Antes, os dois coprodutores tinham exatamente a mesma pontuação máxima pelo projeto.
Depois, só podia ser um. Ou tinha que dividir. Antes, tinha que dividir o valor. Já diminuiu. Depois só podia ser um. E aí podia ser escolhido qual que ganhava o ponto. Agora só o proponente pode. Então, cada vez mais, você faz com que não haja estímulo para que as empresas se juntem e troquem informação, conhecimento, acessem, por exemplo, o relacionamento com os canais, relacionamento com talentos. Isso tem um valor gigantesco e se leva uma vida para construir. Se você tem estímulo para coproduzir, às vezes você encurta muito esse espaço, porque você consegue sentar na mesa com força, com players que vão ser valiosos para você pelo resto dos seus projetos. Então, a gente tem que lutar por isso, por essas conexões. Se a gente fizer questão de trabalhar sozinho no pensamento para preservar ao extremo o aspecto autoral das nossas obras, o risco que a gente corre é da gente viver o que a gente viveu recentemente, de uma visão política diferente assumir, não entender a nossa atividade, não valorizar, e com pouquíssimo esforço ela simplesmente estanca. O recurso deixa de existir e você não consegue se mobilizar e provar relevância economicamente, né, entre os players. E, enfim, perde-se muito nesse processo. Então, a abertura, gente, para se conectar com talentos outros, acaba sendo fundamental. Produtores com bons resultados é um outro aspecto. Leva-se anos para você conseguir acessar as plataformas, acessar os canais. Anos e anos e anos, muito dinheiro investido, muito recurso investido, muito tempo investido. A possibilidade de articular esses talentos, que são talentos também, no máximo de projetos possíveis, para que eles ganhem. Cada vez que um projeto vai para uma grande janela ou tem uma bela carreira, esse diretor, esses técnicos, esses atores escalam sua visibilidade e acessam um novo universo de oportunidades e tem a possibilidade de levantar mais recursos com o seu trabalho e trazer dignidade para a sua atividade. Então, é de extrema responsabilidade isso. Quais os perigos, gente, que a gente corre nesse contexto todo? Essa ausência de metas compartilhadas é a base de tudo, no meu entender. O foco no protecionismo em detrimento dos talentos, foi o que eu falei. E o foco no distributivismo em detrimento da competitividade. Precisam ser movimentos construídos com consciência, entendendo que a competitividade precisa se preservar e a ampliação do acesso precisa vir junto. Mas no momento em que a gente traz a ampliação do acesso em detrimento da competitividade, acabou o nível de risco que a atividade passa a correr é gigantesca, por uma questão específica que foi falado lá no início. O mercado exibidor é privado, precisa entregar para o público dele o que aquele público consegue consumir ou deseja consumir. Se ele não fizer isso, a empresa quebra. Então, ele vai fazer isso, querendo ou não. Se a gente não busca esse diálogo, nós vamos ficar de fora das janelas.
Então, não é no grito, simplesmente. É no grito, junto com consistência do produto, com entendimento desse parceiro nesse negócio. Então, são duas coisas que têm que andar juntas. Quais são os principais problemas estruturais? Eu falei da mecânica de seleção dos projetos e avaliação de resultados. Para mim, se isso for arrumado, se a gente encontrar uma solução para isso, a gente tem alguma perspectiva de um desenvolvimento potente no médio prazo. E o desestímulo às coproduções. Na minha perspectiva, são dois pontos chaves. O desestímulo à coprodução não é só da parte da Ancine, mas é da parte dos realizadores no pensamento protecionista. Nesse contexto todo, a principal ferramenta que a gente tem é a nossa capacidade de estruturar projetos que dialoguem, que consigam reunir o que é valioso para o realizador, o que é o propósito dele, com o que é a forma de atuar e de trabalhar das estruturas de exibição, a de distribuição, ela respeita muito isso, ela faz essa leitura e faz esse movimento, mas os talentos, os técnicos que estão juntos, sobrevivendo e trabalhando por esse mercado, né? Qual o caminho que eu gostaria de colocar aqui, virtuoso? Porque um dos problemas que a gente tem hoje é porque há uma pressão muito grande para que os novos entrantes já saiam liderando os projetos. Esses projetos, necessariamente, a maior parte deles vai ter muita dificuldade de acessar os canais. Então, qual é um caminho que facilita esse processo todo? Primeiro, a busca de conhecimento rigorosa, a busca de conhecer profundamente, de conversar com verdadeiros mestres, de aprender com eles. Isso é a arte que a gente está fazendo, é uma atividade industrial. Essa responsabilidade nossa, ela é fundamental. A colaboração com profissionais experientes e melhores articulados no mercado do que nós mesmos, essa é uma busca constante. Usa o teu talento para fortalecer os projetos deles primeiro. Nesse processo, você vai aprender como eles olham para os projetos, vai se conectar com a rede de relacionamento deles e vai se fortalecer. Aí depois, o passo seguinte é a realização dos seus projetos próprios, que já nascem com uma possibilidade maior de escalar e de acessar os canais que você precisa acessar. E aí, se for tua intenção, a tua produtora própria, né? Esses realizadores que conquistaram o seu lugar, eles foram se fortalecer nesses aspectos aí, nessa busca de mercado. Eu queria muito que vocês se inspirassem nessa perspectiva. E queria trazer esse pensamento que eu li no primeiro livro de roteiro que eu li, que é um livro que tinha saído no Brasil, do Sid Field, um roteirista, professor de roteiro americano, estava na universidade ainda, ele saiu, e no final ele trazia eu não sei se é um poema, mas que diz: nada no mundo pode substituir a persistência, nem o talento. Nada é mais comum que homens talentosos sem sucesso, nem o gênio. Gênio sem recompensa é quase um provérbio. Nem a educação.
o mundo está cheio de negligentes educados. Só a persistência e a determinação são onipotentes. A persistência nesse negócio, a sua determinação, ela é fundamental. É uma jornada árdua que ela pode se simplificar e ela pode trazer melhores resultados por esse conjunto, pela atenção a essa estruturação, por um esforço pelo diálogo e por um esforço para atrair talentos, o olhar de quem você precisa trabalhar, de quem você precisa colaborar para dentro do teu projeto também. Quero deixar com vocês de novo meus contatos. Quem não pegou no início, fiquem à vontade para mandar mensagem. A gente vai abrir agora para algumas perguntas. Quem não conseguir perguntar, depois me pergunte no privado. Eu vou fazer um esforço para responder a todo mundo. Eventualmente, eu não vou conseguir responder em 1 ou 2 dias, mas podem ter certeza que eu vou responder. E aqui, quem tiver interesse, a ABC Cursos de Cinema tem feito um trabalho sensacional na formação de profissionais no Brasil. Tem cursos muito valiosos, tem grandes mestres da atividade, ensinando, participando. Às vezes são atividades teóricas, às vezes atividades práticas. E aqui, na esquerda, é o link para conhecer e, eventualmente, se inscrever no meu curso que começa em 1 semana lá, que é o Estruturando uma Produção Audiovisual, onde a gente vai fundo nesse conceito de estruturar projetos no diálogo com o mercado, preservando a sua visão e trazendo a visão que vai te viabilizar, vai viabilizar a chegada do teu produto nas principais janelas. E o programa profissionalizante em produção, que foi criado pelo Beato, pela ABC, que reúne vários dos saberes de produção para quem estiver procurando uma formação mais aprofundada. Bom, é isso. Estou aberto aqui para as perguntas. Armando. Tô ligado. Tudo bem? Armando aqui. Tranquilo? Tudo tranquilo, cara. Prazer te ver aí. Bom demais. Então, eu vi você falando, até agora no finalzinho, nessa última fala sua, sobre o que os players estão querendo para poder botar para frente, e até uma fala que você teve lá sobre streaming, pré-venda e até protecionismo um pouco. Aí minha pergunta é, não só sobre streaming, mas sobre distribuidoras e players, né? Se você acha que realmente existe e qual que é a relevância e peso no impacto de alcance de público de as distribuidoras e os players já estarem envolvidos nos longas desde o desenvolvimento. Porque eu vejo um gargalo entre os recursos de produzir os longas, que tem havido bastante recurso, e de ter os players interessados em distribuir algo que não veio desde a concepção feito junto com eles, sabe? Então eu vejo um pouco isso. Queria saber a sua visão. Essa é uma ótima pergunta. O que a gente percebe claramente é no caso das plataformas, um desejo de acompanhar e de desenvolver junto, né? Quando você desenvolve sozinho, sem estabelecer o diálogo previamente, você aumenta o risco de atirar fora, né? De chutar para fora do gol. E aí pode estar tarde demais. Você fez algo que não interessa em nenhuma perspectiva para as salas de cinema, para as distribuidoras, para as TVs, para as plataformas. Aí você gastou um dinheiro significativo e ficou de fora. Eu tenho adotado, até porque
a presença de uma distribuidora no início do projeto dá maior força, minha sensação é essa, se torna mais atraente para quem vai botar dinheiro, para o investidor, se torna mais atraente para os talentos. Então, o perfil daquela distribuidora, como você vai construir, vai ajudar a movimentar nesse momento. E aí, usar a experiência deles, nem sempre eles estão disponíveis para sentar com você e botar a mão na massa junto. Isso, às vezes, a gente pensa que vai acontecer, que é fantástico, mas nem sempre é assim. Às vezes, você tem a distribuidora, mas ela tem vários outros projetos que ela julga mais competitivos que o seu, e ela acaba trocando pouco. Então, isso exige também de habilidade sua nesse contexto, né? De ir trocando também com equipe, mas é algo muito positivo que eu busquei e que eu acho que me ajudou muito, sempre nesse contexto. Buscar no início já essa estruturação. E aí, você fala, mas eu não conheço nenhuma distribuidora, ou é muito difícil porque nenhuma distribuidora pega. É muito difícil mesmo. O mercado é competitivo mesmo. Mas aí entra você entender o que a distribuidora está procurando, você se dispor a conversar com ela e se avaliar se você pode levar o que ela está procurando para o teu filme. Se é um detalhe, um perfil na história, se é um gênero específico, se é um ator específico. Se pergunte, faz sentido eu trazer para o meu projeto? E aí, isso te aproxima, entendeu? Isso abre uma distribuidora que está fechada para te ouvir, se você entende o que ela quer e diz para ela, olha, eu tenho no meu projeto o que você quer, ela vai sentar para te ouvir e isso aumenta a probabilidade de você conseguir fechar com ela. Entendi. Então seria algo como, se der a sorte de ter um player envolvido desde desenvolvimento, maneirar as expectativas, porque eles podem não entregar nada para ajudar o desenvolvimento, e usar essa arma para negociar com equipe e elenco para poder levantar. Exatamente. Maior, né? Exatamente. Usar a arma é exatamente esse o conceito. Cada valor que você tem junto de você, você tem que entender quem que valoriza aquilo que você tem. E aí, gente, não entendam que a gente está falando só de filmes blockbusters muito populares para as grandes janelas. Isso serve para qualquer tipo de produção. Você precisa só entender qual é o filme que você quer fazer e o que você pode aprimorar nele para que ele conquiste os espaços que são apropriados para ele. Entende? Esse movimento precisa ser consciente e precisa ser articulado como um jogo de xadrez. Um passo para cá, um movimento para lá, e aí você vai construindo. E mesmo que tenha tudo levantado já, sem um player, tenha a equipe boa, o elenco bom, talvez ter o player antes ajude você na distribuição posterior, né? Não tem tanto sofrimento depois, né? Entendi. Obrigado pela força, Igor. Posterior, certamente. Uma coisa que é muito difícil quando a gente estrutura um filme, não tem uma perspectiva de distribuição ou de exibição, você vai atrair talentos, você vai atrair profissionais, você vai atrair financiadores por uma promessa sua. E aí, às vezes, você se vê numa situação de não ter alternativa, não ter possibilidade de exibir. E aí você frustra imensamente esses caras que vieram para trabalhar com você e provavelmente vai ser a última vez que eles vão trabalhar com você. Então, como produzir é uma atividade complexa, difícil, é muito importante que você faça com que cada experiência de produção ela aporte o máximo possível na tua carreira. Se você é pouco cuidadoso e permite que aquela produção
te leve 10 casas para trás, você não está favorecendo o teu movimento, né? Entendi. Legal. Obrigado. Cláudia, você tinha levantado a mão lá atrás. Tem alguém com mão levantada aí, não? Falar um pouco melhor sobre essa questão do objetivo comum, né? Tá difícil ouvir você. Pera. Está ouvindo? Tô. É a questão do objetivo comum, que eu queria que você discorresse um pouco mais, mas depois você falou, eu acho que entendi. Mas é um desafio, né? Um objetivo comum. E isso vem ao encontro, talvez, quando você fala do aspecto autoral do risco, se seria esse objetivo comum um pensamento da indústria cinematográfica, né? Que a Índia tem, os Estados Unidos tem, Los Angeles, lá, Hollywood, se é isso que seria talvez um caminho desse objetivo comum. É do coletivo. Pelos Estados, né? Ministério da Economia, não só da Cultura. É isso, a percepção de que, bom, a nossa indústria precisa aumentar o market share, por exemplo, né? Para ganhar força de percepção de relevância econômica no país, né? E facilitar as articulações todas. Isso aí você precisa da percepção, a vontade de colaboração. O desafio é as pessoas precisam viver. Então, e tem muita gente com seus projetos pessoais na ponta. Então, qual é o momento que você vai trabalhar o seu projeto pessoal? Qual é o momento que você vai pegar o seu talento para ajudar o projeto de outro? Isso tudo faz parte desse pensamento de objetivo comum. Mas um entendimento de que eu não posso, por exemplo, ou se eu travar um processo de financiamento num estado, num país, por um motivo A, B ou C, eu estou impactando um conjunto de realizações, assim, às vezes de forma irrecuperável, né? Então, isso tudo tem que ser medido, tem que ser pensado, e o pensamento, e o objetivo comum ele precisa nos motivar, nos alimentar, porque ele vai determinar que a gente possa produzir de forma saudável, com a dignidade que a gente precisa no longo prazo. E quem seria o principal player nesse objetivo comum? Maior incentivo, o Estado, privado ou o setor? São todos juntos. E o setor ele tem uma influência gigantesca. Boa parte dos problemas que a gente enfrenta é o setor que determina. É o setor que bota em cima da mesa. A maior parte dos gestores públicos eles não têm suas percepções, seus objetivos no desenvolvimento audiovisual, eles não têm propósito. Propósito temos nós. E como a gente lida com essa construção e como eles reagem à forma como a gente lida, constrói ou derruba. Então, mas a gente tem muita dificuldade de pensar em metas. Por exemplo, eu li aqui quando a Ancine foi construída, 11 metas que eles estabeleceram ali, né, que eles se fixaram e que garantiram o desenvolvimento que foi avançando. Nas nossas associações, quantas vezes você conseguiu ter uma discussão aprofundada sobre metas de médio e longo prazo para o setor? Pedro levantou a mão? Obrigada. Nada. Mais alguém? Bom, gente, então quero agradecer mais uma vez a presença de vocês.
me colocar à disposição, deixei aí os contatos. Vai ser um prazer conversar e esclarecer qualquer coisa que não tenha ficado clara nesse processo. Tá bem? Boa noite, Marcos. Sucesso para todos. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Obrigada, boa noite. Obrigado, a Marcos. vocês. Depois fala Obrigado, para a boa noite. Medicina enviar para a gente o material. Tá bom? Tá bem, tá bem. Obrigado. Farei isso. Valeu. Obrigada, Marcos. Boa noite. Até mais vocês. Falou. Boa noite a todos e todas aí.